Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula, de língua portuguesa comigo, Camila. E na nossa aula de hoje a gente vai entender um pouquinho sobre um gênero textual, um gênero textual que pertence a uma tipologia do narrar, do contar, que é o conto, certo? Então, nós já estudamos a respeito de gêneros textuais em aulas anteriores e hoje nós vamos falar especificamente sobre um gênero, que é o gênero conto, certo? Então, vamos lá, vamos entender quais são as características desse gênero, né? O conto, ele caracteriza-se como uma modalidade narrativa, né? O conto, ele, como o próprio nome já diz, ele conta uma história. Então, vocês sabem que a tipologia narrativa é uma tipologia que conta, né? Que narra histórias. Então, o conto, ele pertence a essa modalidade narrativa, de nos narrar, de nos contar uma história. Então, durante toda a nossa vida, nós ouvimos, ou lemos, ou contamos diferentes histórias. Então, às vezes, a gente conta história o tempo inteiro, né? No nosso dia a dia, conversando com um colega, falando sobre algo que aconteceu. Então, essa tipologia, o narrar, é muito comum no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Porque a gente está sempre contando algo a alguém. Então, quem não conhece a história do Caputinho Vermelho, que no nosso caso é o Chapeuzinho Vermelho, a Bela Adormecida, entre tantas outras, né? Tantas outras histórias. Então, fazem parte de um tipo de texto chamado narração, certo? Então, o conto, ele pertence a essa tipologia de narrar. Então, o termo narrar significa contar sobre algum acontecimento, que pode ser verdadeiro ou inventado, né? Então, a gente tem vários tipos de contos que nós iremos aprender um por um em aulas posteriores, certo? Então, vamos entender quais são os elementos, quais são as características de um conto, né? Os elementos essenciais para esse gênero. Então, alguns elementos são essenciais, né? Sabemos que as histórias, a história no caso é a ação que acontece, né? Então, é a história, é o que vai ser narrado, é o que vai ser contado, são contadas por alguém. Então, essa história, que é o que vai ser narrado, que é a ação que acontece, vai ser contada por alguém nesse conto. Então, quem é esse alguém? O narrador, é aquela pessoa que conta a história, certo? Que acontece em determinado lugar, né? Essa história acontece em um lugar, que no caso vai ser o quê? O espaço. Então, são elementos essenciais do conto. A ação, que é a história que acontece, a pessoa que conta, né? Que é chamada de narrador, o lugar onde essa história acontece, que no caso é o espaço, em uma determinada época, né, que é qual a época, qual o período de tempo que aconteceu aquela história, com alguns intervenientes, que no caso são os personagens. Quem é que está atuando ali naquela história? Quem são os personagens, né? Quando a gente conta uma história a alguém, a gente conta sobre outras pessoas, né? O que aconteceu com outras pessoas. E no caso do conto, essas pessoas são chamadas de personagens. E destinam-se a alguém que escuta ou lê, que é o narratário, né? Alguém vai ler esse conto, essa história, alguém vai escutar essa história. Então, os elementos essenciais desse gênero é ação, narrador, espaço, tempo, personagens, leitor, né? Ou o ouvinte. Então, o conto, ele caracteriza-se por ser uma narrativa curta, né? Os textos são pequenos, né? No máximo 3 laudas ou 3 folhas, por exemplo. Eles não são textos longos, né? Diferentemente de romances, que são textos longos, uma narrativa longa, no qual o espaço e o tempo também são reduzidos, né? Como é uma narrativa curta, então a ação ela acontece e ela termina, ela começa e ela é concluída, ela termina em um período de tempo, um espaço de tempo pequeno, certo? No instante, aquela história tem um desenrolar, é rápido. Como também apresenta poucos personagens. Os contos também trazem essa característica, não tem muitos personagens, certo? Então, qual é a estrutura de um conto? Primeiro tem a introdução, ou a apresentação desse texto, constitui o início da história a ser narrada. Neste momento, o narrador apresenta os fatos iniciais, os personagens e, na maioria das vezes, o tempo e o espaço. Então, geralmente nos contos de fadas sempre começa assim: era uma vez uma princesa que morava em um castelo. Então, a gente
A introdução vem trazendo o quê? A apresentação dos personagens, onde acontece aquela história, certo? Então é uma introdução do que a gente vai ler mais adiante. Complicação, ou chamada também de desenvolvimento, representa a parte em que se desenvolve o conflito, né? O conflito é o momento em que algo começa a acontecer e nós, como leitores, ficamos surpresos, à espera do que está por vir. Então, o conflito é o que vai acontecer no conto. Quando eu introduzo a história, era uma vez uma princesa que mora em um castelo, aí eu começo a contar a história. Então, eu vou trazer o conflito gerador, o conflito que envolve toda aquela história, né? O clímax já é outro elemento, é outra parte de estrutural do conto, que é o momento mais tenso da narrativa, pois tudo pode acontecer, podendo ser aquilo que esperávamos ou não. Então é aquele momento que a gente fica sem saber se a mocinha, no caso a princesa, vai se dar bem ou se a vilã vai se dar bem. Então é o clímax, é o momento que a gente mais espera da narrativa. E o desfecho, né, que é a conclusão, o desfecho final, revela o final da história, a solução para o conflito, né, sendo que este fim poderá ser de vários modos: triste, alegre, surpreendente, engraçado e até mesmo trágico. Então, aqui eu tenho a estrutura de um texto narrativo, o conto, né, que é o que a gente está estudando na aula de hoje. Então, introdução, complicação, clímax e o desfecho, né? Então, quando a gente vai ler uma história, a gente começa primeiro vendo quem são os personagens, depois acontece toda a trama que envolve, todo o enredo que envolve, o conflito que envolve aquela história, né? Pelo qual a personagem principal vai passar, o clímax, que é aquele momento que a gente fica sem saber, que a gente fica esperando o desfecho, né? Esperando o final para saber se vai ser bom ou ruim, de acordo com as nossas expectativas, e o desfecho é a conclusão, né? Que geralmente não é do jeito que a gente quer. Isso acontece muito também em novelas, né? Quando a gente tem toda aquela trama que envolve um personagem principal e a gente fica sempre esperando que a personagem principal descubra, né? Quem é o vilão, quem não é. Então, é bem parecido. A estrutura, a novela também faz parte dessa tipologia narrativa, né? E vocês, eu acho que já assistiram alguma, né? Então, o conto é muito parecido, certo? Com a novela, que é uma coisa que a gente vê com mais facilidade, né? Aí no nosso dia a dia. Então, narrador. Vamos para uma das partes, um dos elementos essenciais do conto, o narrador. O narrador é um ser fictício, né, produzido pelo autor. Então, o autor, a pessoa que criou aquele conto, ele vai criar um narrador, que o narrador é aquela pessoa que conta a história. Usando novamente o exemplo do Era Uma Vez, quando começa a história, era uma vez uma princesa que morava em seu castelo, no lugar tal. Então, isso é o narrador falando, é o narrador introduzindo a história a quem está lendo, certo? Então, ele é aquela pessoa que não aparece, né? Que a gente não consegue ver, não é personagem, ele está narrando. É como se a gente tivesse alguém contando a história. É a partir do ponto de vista do narrador que os fatos são relatados. Então, ele é quem relata toda a história. Então, o conto pode ser narrado em primeira ou terceira pessoa. Então, quando o narrador ele participa da história, disse que é um narrador em primeira pessoa. Então, nesse caso, o narrador é personagem. Pode ser que em alguns contos o narrador ele também participe. Ele não apenas narra, ele não fica só observando a história de longe e contando. Em alguns momentos ele também faz parte da história. Ele conta a história, mas ele também faz parte daquele enredo, certo? Então é chamado de narrador em primeira pessoa, porque além de ele narrar, ele também é um personagem, ele faz parte daquilo ali. Já o narrador em terceira pessoa, ele não participa, é aquele que só observa, ele está observando ali o que está acontecendo e está contando, certo? Então é chamado de narrador em terceira pessoa, que é aquele narrador que não participa, ele não aparece da história, certo? Ele apenas contou. Trazendo para um exemplo do nosso dia a dia, desse narrador em primeira pessoa e em terceira pessoa, aconteceu um exemplo, você estava em um determinado lugar e aconteceu alguma coisa que você participou daquilo ali e você depois vai contar para alguém. Você vai dizer, eita, eu estava no supermercado
e de repente uma prateleira caiu e todo mundo ficou assustado. Então você está contando, mas você também estava lá no supermercado, na história. É diferente de você chegar para alguém e dizer assim: eita, fulano, tu soube que lá no mercado aconteceu isso, o pessoal estava lá fazendo as compras e de repente uma das prateleiras caiu, machucou algumas pessoas. Você não estava, você só está narrando, ou você estava de fora e observou o que aconteceu, certo? Então, quando você faz parte da história, você é considerado de um narrador presente, né? Você é um narrador em primeira pessoa, você também está participando de todo aquele contexto. Já o narrador em terceira pessoa, não, ele só observa e conta a história, certo? Os personagens, né, ou a personagem, de acordo com sua importância para o desenvolvimento da narrativa, pode ser o protagonista, né, o antagonista ou o figurante. Então, o que é o personagem protagonista? É o personagem principal, certo? O protagonista é aquela pessoa principal, geralmente é aquela com que o leitor tem empatia, né? A gente gosta de cara. Isto é, a vida da personagem é o núcleo do enredo. Então, geralmente nos contos de fadas, por exemplo, o personagem principal, o protagonista, sempre vai ser o quê? A princesa ou o príncipe, né? Principalmente a princesa. No conto Branca de Neve, por exemplo, a personagem principal é a Branca de Neve, né? O antagonista já representa de alguma maneira uma oposição à realização dos objetivos do protagonista. Então a gente pode ver que o antagonista é aquele personagem que é tido como vilão. Ele está sempre em oposição ao que o protagonista quer. Então, Branca de Neve, no caso desse conto, é a protagonista e o antagonista é a madrasta, né? Porque está sempre querendo impedir os objetivos de Branca de Neve, certo? Isso em relação a um conto de fadas, que vocês vão entender mais adiante a diferença de contos, né? Contos de fada, contos fantásticos, contos de terror. Isso vai ficar para as próximas aulas. E o figurante é um ser necessário para criar a ilusão de realidade, mas secundário na trama. São aqueles outros personagens que aparecem, mas que não são tão importantes no conto, no enredo, na trama, certo? Então, pessoal, nossa aula de hoje é curtinha, mas eu espero que vocês tenham entendido, né, o que é um conto, quais as características, né, lembrando que o conto ele faz parte de uma narrativa, de uma tipologia que pertence à tipologia do narrar, de contar uma história, certo? Então é importante que vocês leiam mais sobre isso, que vocês leiam contos que vocês gostam. Como é um texto que traz uma linguagem simples, é um texto que apresenta coisas parecidas com o nosso cotidiano, né? E também é um texto pequeno, é um texto curto, é um texto bom de ser lido, né? Para que a gente desenvolva um pouquinho o nosso hábito de leitura, para que a gente melhore também, porque quando a gente lê, quanto mais a gente lê, melhor a gente fala, melhor a gente escreve, certo? Então espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula sobre conto, né? Hoje nós vimos as características do conto e como ele é estruturado. Depois nós vamos entender melhor quais são os tipos de contos que existem e a gente vai, com o desenrolar das nossas aulas, a gente vai entendendo melhor que gênero é esse e como é bom de se ler contos, né? Porque são textos curtos e legais e acessíveis para a nossa leitura. Então, a próxima aula, espero que vocês tenham compreendido, certo?